Então, boa noite a todos. Uma alegria estar aqui novamente nessa casa. E principalmente para falar sobre esse tema, né, que ele é central na doutrina espírita, a reencarnação. E a reencarnação, ela é trabalhada em praticamente todas as obras, né, as principais do Pentateuco, de Allan Kardec, nosso codificador. E no Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente tem um capítulo inteiro dedicado a ela, que é o capítulo 4, que diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o título do capítulo. E a reencarnação é realmente, como traz o nosso tema, uma possibilidade de progresso. E aí é sobre isso que nós vamos conversar. É claro que essa imagem também, como vocês podem ver ali, eu gosto muito dessa analogia com uma escada, né, que seria a nossa escada evolutiva, né, que é para onde a gente quer chegar, o mais próximo do Pai possível, né, como Jesus nos ensinou. Jesus foi o Espírito que chegou lá em cima já nessa escada, não o único, mas o Espírito mais evoluído que já pisou no nosso planeta, chegou até o fim da sua escada evolutiva. Então, ele chegou lá e conheceu o Pai, como ele mesmo nos ensinou, e voltou como governador do nosso orbe, do nosso planeta, para nos ensinar, para demonstrar como é possível também percorrer essa escada, que nós certamente estamos nos primeiros degraus dela, cada um na sua marcha, no seu tempo, cada espírito tem a sua história. E aí, é claro que nós não somos espíritos aqui de primeira viagem ou na primeira encarnação, muito provável que não. Por quê? Porque nós já somos um planeta de provas e expiações. Nós não somos mais o planeta primitivo. Então é muito provável que nós já não somos mais, né? Não somos mais aqueles espíritos que, digamos assim, que estão começando a sua individualidade como espíritos. Então, quando a gente fala tudo isso, a gente tem que também, antes de adentrarmos nessa questão, lembrar, né, algo que provavelmente todos nós já sabemos, que estudamos, que temos, né, uma noção da doutrina, mas que nossos corpos, né, todos nós aqui encarnados, temos um corpo físico e temos um espírito que é imortal. Nosso corpo perece, ninguém tem dúvida disso. Nosso espírito é eterno. Entre o nosso espírito e o nosso corpo existe também o perispírito, que faz, né, essa junção entre o nosso espírito, que é imortal, nosso corpo, que é perecível, que vai apodrecer ao final da nossa encarnação, o nosso corpo. Mas o nosso espírito permanece. Então é o nosso espírito que sobe essa escada, né? Não é o nosso corpo. E aí é que nós vamos ver tudo o que a doutrina nos oferece para nós compreendermos como é que é isso e como isso pode nos ajudar a subir a nossa escada. De que forma? E aí é básico a gente pensar no princípio espiritual, né? Por quê? Porque ele é o corolário, como diz ali, uma consequência da existência de Deus. A gente não poderia pensar Deus se a gente não entender a reencarnação. Fica difícil de acreditar até mesmo em Deus se a gente pensar. Porque imagina, qual seria a razão de ser se a gente imaginasse uma inteligência suprema, que é Deus, a soberana inteligência, reinando durante a eternidade somente sobre a matéria bruta. Como um monarca, como um rei da terra, reinando durante a vida só sobre pedras. Não faria sentido, né? Como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se não devessem se exercer senão sobre a matéria. Isso está na Gênese. É uma das obras de Allan Kardec, para quem se interessar, que ela trabalha mais numa questão mais científica da doutrina, né?
E aí, o que está dizendo ali? Claro, Deus tem todos os seus atributos que também a gente vê no livro dos Espíritos. Mas entre eles, como diz aqui, infinitamente justo e bom. Deus é infinitamente justo e bom. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? Então, como a gente poderia imaginar Deus como uma inteligência suprema que coordena todo esse universo, se ele estivesse fazendo isso simplesmente para seres que ainda não desenvolveram a sua inteligência? Não teria sentido. Só, né? Não teria evolução, não teria livre-arbítrio. Como se justificaria toda a questão evolutiva? Mundos mais evoluídos, mundos menos evoluídos, a questão do universo todo. E mais do que isso, como se imaginaria Deus se a gente olhasse o mundo como é hoje e a gente visse simplesmente sob a lógica de uma única vida? Temos que aproveitar porque a vida é uma só, né? Aquele entendimento que às vezes nós temos incorreto sobre a vida. Ou falta de entendimento muitas vezes, né? Se a gente pensar assim, que a vida é uma só, como que a gente pode dizer que Deus existe e que Ele é soberanamente justo e bom com tanta dificuldade no mundo, com tanta injustiça, se a gente pensar sobre uma única vida? Como que a gente vai entender que tem crianças que morrem de fome? Como a gente vai entender tanta criminalidade, tanta corrupção, tanta destruição com a natureza que nos acolhe, com esse mundo que nos dá essa oportunidade de estar aqui? É difícil entender aonde estaria Deus em tudo isso. Por isso que é difícil, às vezes, para quem não crê, para quem não crê na reencarnação, acreditar em Deus. Porque fica difícil mesmo. Onde é que está a justiça e a bondade infinita? Como Ele poderia tratar um filho de uma maneira tão diferente do outro? Se para Ele somos todos iguais, ficaria muito difícil. Então, vem a doutrina espírita para esclarecer, mas não é novidade, não foi a doutrina espírita que trouxe a reencarnação. Allan Kardec simplesmente foi o codificador para nos trazer o que Jesus já tinha prometido, o Consolador prometido, que ia auxiliar a nós, humanidade, a compreendermos essas coisas. Que talvez lá atrás, quando ele veio, a gente ainda precisava compreender o amor, o perdão. Quantas coisas ele disse que as pessoas não estavam, talvez nós lá encarnados não estávamos preparados ainda para compreender. Questões espirituais, questões de reencarnação, imagina, não tinha como, né, trabalhar aquilo naquela época, mas ele disse que viria o Consolador prometido, né? E aí a gente tem todo esse esclarecimento da doutrina. E se a gente pensar no que, nessa questão que não é novidade, a reencarnação, existem inúmeras partes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, ou aliás, desde o Antigo Testamento, que falam, que dão a entender a existência da reencarnação. Esse exemplo é um dos, mas existem vários outros. Por exemplo, esse talvez seja o mais conhecido. É por isso que eu trouxe a questão de João Batista e Elias. Nesse contexto, quem era Elias, né? Rapidamente aqui. Elias, ele aparece lá no segundo livro dos Reis, no Antigo Testamento. Então, ele foi, digamos assim, ele teve contato com um anjo de Deus que disse para ele ir lá e falar para o rei, enfim, para os mensageiros da Samaria, que eles deviam acreditar no Deus, que Israel tinha um Deus e não procurar outros deuses, né? Em resumo, assim, resumo. E aí ele faz isso e depois ele acaba sendo perseguido e ninguém consegue realmente capturar ou matar ele, e ele sobe aos céus de uma maneira sem morrer, digamos assim. Isso que está no Antigo Testamento.
Depois, continua no Antigo Testamento, lá em Malaquias, também a gente vai ver a menção de que ele diz que Elias iria retornar. Isso tá, imagina, lá no Antigo Testamento, Elias iria retornar para restaurar o coração dos pais aos filhos e vice-versa. Olha só, isso lá no Antigo Testamento. Aí o que acontece? Quando Jesus vem, e aí tem a parte que nós mais conhecemos dessa história, porque Jesus, então, ele está lá no monte onde ele se transfigurou, e aí ele está com 3 discípulos, e os 3 discípulos lá têm uma visão, né, de Elias, de Jesus e Moisés, se não me fala a memória, mas enfim. E aí Pedro diz que iria construir uma cabana para cada um, para Elias, para Jesus, e ele diz assim, que não precisa, porque Elias... E aí eles referem aquelas citações todas do Antigo Testamento, que Elias iria vir, né, como dizendo para Jesus, mas cadê Elias? Ele não ia vir antes de vir o nosso Cristo, nosso Senhor, que eles esperavam. E aí Jesus diz para eles, Elias já veio, e eles não o reconheceram. Isso está no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento já. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Aí quando ele falou isso... E eles, conhecendo toda a história de João Batista, eles entenderam que Jesus estava falando de João, que tinha sido até decapitado, né, por Herodes. Então, eles entenderam que Jesus estava falando de João, que era a reencarnação de Elias. Porque Jesus disse com todas as letras que Elias já veio e não tinham o reconhecido. O que é isso senão a reencarnação? Como que ele viria, né? Depois de tantos milhares de anos, né? Então, aqui a gente tem uma prova, digamos assim, que vejam só, a Bíblia retrata a relação do homem com Deus desde muito tempo, né? Praticamente desde que os homens começaram a poder escrever seus relatos. Então, vejam só, é algo que está ali. A gente só tem um esclarecimento, uma maneira de compreender isso que a doutrina nos traz. E ela também nos esclarece essa questão da diferença, né, que muitas vezes se entendeu como ressurreição, reencarnação, mas ressurreição, a ciência já prova que não é possível. Não tem como ter ressurreição de um corpo que já morreu efetivamente, que se decompôs. Ele não tem como se juntar de novo. O mais próximo de uma ressurreição que a gente poderia chegar seria casos como o de Lázaro, casos que tem também na literatura espírita explicando casos de letargia, de catalepsias, de mortes aparentes. Mas morte de corpo físico mesmo? Não tem, não vai ressuscitar aquele corpo. Né? Mas a reencarnação traz essa possibilidade da alma, do espírito, voltar em outro corpo, né? Como era o caso de João Batista e Elias. Outra prova na Bíblia, a gente encontra ali no diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Também bastante conhecida. Quando Nicodemos disse a Jesus, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus diz para Nicodemos, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus disse para ele. E aí ele diz, mas como pode nascer um homem já velho? Como é que ele vai entrar no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Isso também está no Evangelho de João. E Jesus aí continua a responder para ele dizendo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Lembram que tem essa parte? Aquele que não nascer da água e do Espírito. E aí é que a gente interpreta essa questão da água e do Espírito de que maneira? A água simbolizando a natureza material, porque a água é matéria. E o Espírito, não é matéria, é Espírito. Então simbolizava a natureza inteligente e a água simbolizando uma questão mais material, não só inteligente, mas claro aqui incluindo inteligência e progresso, moral, inteligência, né?
E numa interpretação lá atrás, mais bíblica, mais tradicional, o que as pessoas entendiam? Que quando Jesus disse isso da água, ele estava se referindo ao batismo, que era feito no rio e tal, né? Mas o texto primitivo diz apenas: não renasce da água e do Espírito, sem Santo Espírito. Então, quer dizer, essa questão do santo, da água e do Espírito, que eles entendiam mais como aquela cultura do batismo, da igreja, né? Então, a gente tem agora esse esclarecimento da doutrina que não tem como o homem renascer sem a parte material e sem a parte espiritual. Como ele vai continuar, como ele vai subir aquela escada, como que ele vai, como disse Jesus, evoluir sem ter essas duas oportunidades, né? E aí é que a gente tem... Jesus também disse isso, quando ele continua esse diálogo, ele vai dizer que o Espírito sopra onde quer. Em que sentido? No sentido de que o Espírito tem livre-arbítrio, né? Ele está, às vezes, condicionado, nós estamos cativos, digamos assim, dentro de um corpo, mas nosso espírito, ele é livre. Por isso que para nós, às vezes, é tão difícil ficar aqui, como se nós estivéssemos presos, né? A nossa sensação, às vezes, com falta de compreensão que nós temos. Mas não, o nosso espírito tem o livre-arbítrio. E através da compreensão, que é tão ampla, a doutrina nos traz assim tanta coisa para aprender, a gente não sabe nada, o pouco que a gente sabe não é nada. E através do conhecimento, desse esforço que nós temos que fazer, nós vamos moldando os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né? E aí nós vamos usando melhor a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, como espírito imortal. Que, claro, a gente não sabe, até hoje tudo isso foi tratado como mistérios da fé, mas aquela sensação que todos nós, certamente em algum momento da vida, nos questionamos ou vamos nos questionar, né? De onde viemos, para onde vamos, que coisa estranha isso. E aqui está a explicação. Às vezes o que é difícil aqui de compreender como encarnados é só... Nós somos seres imortais que estamos numa experiência terrena. Então aqui é breve. Se a gente consegue compreender e acreditar nisso, porque através da verdadeira compreensão a gente vai conseguir acreditar mais, a gente vai ter mais fé. E aí a gente consegue começar a entender essa história de onde vim, para onde eu vou. Certamente, esse é o meu melhor momento espiritual. Porque o futuro, que pode ser melhor, ainda não existe. O passado, provavelmente eu errei mais, né? A gente caminha, a gente evolui. É claro que não significa que eu não possa me comprometer ainda mais. Às vezes a gente veio para acertar. Todo mundo encarnou para tentar melhorar. Compulsoriamente ou não. Mas, às vezes, a gente não soube usar o nosso livre-arbítrio adequadamente. E aí a gente pode ainda nos comprometer. Não significa que a gente vai descer aquela escada, regredir, como equivocadamente já se pensou em voltar e encarnar em animal. Isso não tem como. A evolução é sempre para frente. Mas o nosso comprometimento pode nos fazer ficar parados. Porque a gente não aproveitou. E pode ser que a gente tenha que reparar mais numa próxima. Mas não significa que a gente voltou à nossa escada evolutiva. Mas a gente pode sim se comprometer. E aí a gente tem que... Por isso também outra questão da reencarnação. Quando a gente pensa nessas pluralidades, nessas múltiplas existências, a gente pensa o quê? Oportunidade. Cada encarnação é uma oportunidade para eu usar melhor meu livre-arbítrio, para eu reparar, porque não é castigo. A encarnação às vezes pode parecer um castigo para aquele que não aproveita, mas não é, é oportunidade.
É como quando a gente faz algo de errado que a gente quer consertar. A gente machucou alguém e quando estamos verdadeiramente arrependidos, a gente quer fazer as pazes, né? A gente quer ter uma chance. Só uma vez, me perdoa, me ajuda, deixa eu tentar de novo. Quem não? Quem nunca? E é exatamente isso que Deus faz por nós. Ele está dizendo, vai lá, eu confio em ti. Vai dar certo, tu vai conseguir. Vamos tentar reparar. Mas não é matemática. Sabe? Tem gente que também entende equivocadamente o espiritismo. Não é matemática, não está me acontecendo isso porque eu fiz isso na outra vida. Não é exatamente assim. Tem no meio de tudo isso misericórdia de Deus. De um Deus que é verdadeiramente, infinitamente justo e bom. Misericordioso, que não castiga, dá oportunidade. E se a gente às vezes sofre por algo que a gente fez e que a gente está reparando, a gente está reparando certamente muito menos do que a gente fez. Porque tem misericórdia, porque tem um Deus por trás de tudo isso, nos dando chance de tentar de novo, nos ajudando. É que às vezes a gente está passando pelo sofrimento e ele parece insuportável. Mas é insuportável porque às vezes a gente não consegue ter a fé, como Jesus nos ensinou. Tentou. Nós estamos aprendendo, estamos tentando. Mas nos falta ainda fé. Por isso que às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente falha. Não consegue ver aquele sofrimento como algo que faz parte até da misericórdia divina. Que para mim, espírito imortal, quando eu desencarnar, pode ser que agora eu não consiga entender, não faça sentido. Mas quando eu desencarnar, aquele sofrimento que parecia insuportável pode ser a luz do meu caminho. Pode ser um degrau na minha escada, aquela escada lá do início. Porque eu passei sem me revoltar, porque eu consegui, talvez não dar o fim à minha existência, né? Através do suicídio, que às vezes é falta de compreensão. Não conseguiu aguentar, não sabia que a vida continuava. Achou que ia encerrar o sofrimento com a morte do corpo físico. Só que não encerra. Não encerra. E é muito triste. É muito triste ver o espírito despertando do outro lado, percebendo que o sofrimento que ele tinha aqui encarnado piorou. Não passou com a morte do corpo físico, mas piorou. Se comprometeu muito mais. Coisas que não precisava. Mas ele não sabia. E Deus é misericordioso com ele também. Ele vai ter novas oportunidades. Talvez demore, depende de cada um. Não é matemático. Deus é Pai de todos e Ele se interessa por todas as ovelhas, como dizia Jesus, pela ovelha perdida. Ele vai atrás dela. Né? E aí a gente precisa, então, também fazer a nossa parte, né? A nossa parte de dedicação, de disciplina, porque também é difícil a gente conseguir evoluir sem disciplina, sem pensar assim, eu preciso me esforçar. Até isso virar normal, até isso fazer parte. E eu não consegui mais nem viver sem às vezes um grupo de estudo, sem um trabalho. Como nos diz o Evangelho, fora da caridade não há salvação. Mas quando o sentido da caridade já se expande, não é só aquela esmola, é a caridade no seu sentido amplo, que a gente pode fazer desde o momento que a gente acorda. Nem sempre a gente consegue, mas é um despertar, é uma tentativa, é um esforço, que o Evangelho também nos diz, né? Que o espírita se reconhece pelos esforços que faz em dominar suas más tendências. Então, muitas vezes, nós não vamos conseguir, muitas vezes nós vamos cair, nós vamos resbalar naquilo que talvez a gente já sabia. Não é fácil ser espírita, por isso que muita gente foge, porque puxa a nossa responsabilidade.
Jesus também disse que a quem mais é dado, mais será cobrado. E aí, eu já sabia, como é que eu fiz isso de novo? Tudo bem. A caridade e a generosidade também tem que ser com a gente. Vamos se amar e vamos levantar a cabeça e continuar. Pede ajuda, humildade, né? E levantamos e prosseguimos. Esse é o trabalho que o Evangelho nos diz, né? O espírita, os esforços que faz para dominar suas más tendências, porque todos nós temos. Não há quem esteja aqui no planeta Terra sem as más tendências. Então é o esforço que nós vamos fazer para burilar, né, o nosso espírito. É o cair, o levantar, o prosseguir. Né? Através, às vezes, de um estudo, a gente consegue, como dizia Pestalozzi, começar, né, através do pensamento, a gente consegue começar a mudar sentimentos. Porque às vezes a gente quer mudar um sentimento, um ruim, uma coisa, né, mas não consegue. Às vezes, o pensamento, cuidar pensamentos e também estudar, porque estudar a gente está melhorando o nosso pensamento. Né? E aí vai modificando sentimentos. E sentimentos modificados viram ações modificadas. Viram ações melhores. Vira caridade para o próximo e para a gente também. Vira luz, vira evolução. Né? Então, como o nosso tempo é curtinho, eu prometi aqui para o Carlos que eu não ia demorar, eu acho que o principal eu já falei, eu vou passar já para a mensagem final. Vou pular vários slides aqui, mas eu acho que assim, o básico da nossa conversa é por aí mesmo, né? É essa mensagem assim da gente prosseguir, né? Do quanto que essa questão da reencarnação ela é assim básica. Não tem como entender doutrina espírita sem entender reencarnação. Não faz sentido, nada faz sentido. Né? É o grande diferencial da doutrina e é o que explica muita coisa que às vezes nenhuma outra religião consegue explicar. E é claro que muitos caminhos levam a Deus. Não existe só a doutrina espírita. Jesus nunca disse que essa ou aquela é a preferida. Muitos caminhos levam a Deus. Mas talvez para nós, espíritos mais revoltadinhos, mais descrentes, talvez ela seja a única que faça sentido. Isso tem também no livro dos médiuns. Nós não somos os melhores, nós somos talvez os mais revoltadinhos, mais difíceis de ter fé. E a gente precisa de uma fé raciocinada, que é o que a doutrina nos oferece, para conseguir ter mais fé. A gente quer ter mais fé, né? Então aqui uma mensagem que está na obra Vinha de Luz, de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, que diz assim: ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem, desde hoje. Então, com essa linda mensagem aí de Emmanuel, que tem tudo a ver com o que nós conversamos, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Então, agradeço muito a todos. Espero que possamos juntos ser persistentes nesse caminho. E não sei se eu faço a prece ou vocês fazem. Eu faço? Então, vou convidar todos para fazermos. Quem se sentir à vontade em fechando seus olhos. Vamos respirar fundo. E agradecer. Agradecer a Deus por sua infinita bondade e misericórdia, pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que nos disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que nós não conseguiremos chegar ao Pai senão por Ele. Então, que possamos ter a força necessária para compreendê-lo e seguir seus ensinamentos. Que
eles possam florescer em nossos espíritos, se transformar em sentimentos, em ações. Agradecemos também toda a proteção de Maria, a Mãe abençoada de Jesus e de todos nós. Que possamos lembrar dela, agradecer, orar. Também pelos nossos guardiões, anjos, guias, mentores, todos que nos auxiliam na nossa jornada. Oramos pela saúde de todos nós, de nossos familiares. Oramos por nosso esclarecimento e de todas as almas mais necessitadas, que a ajuda possa chegar através dos mensageiros de Jesus a todos que mais necessitam. Oramos também pela paz no mundo, pela natureza, pelo nosso planeta. Que assim seja.